E aí, gente, olha só, estamos aqui de novo para mais uma aula do Fiz Enem, o único canal do YouTube que te prepara em física especificamente para o Enem. Então, a gente está dando sequência aqui nos vídeos que falam sobre os fundamentos da eletricidade. Tudo que você precisa saber para entender eletricidade, que é esse ramo da física muito importante. Bem, na aula anterior, nós falamos sobre o átomo, falamos sobre carga elétrica, demos os conceitos iniciais. Hoje a gente vai fazer um aprofundamento nisso daqui. É preciso que a gente fale de coisas mais específicas e de um conteúdo mais aprofundado. Por exemplo, na aula passada, se você quiser ver, você dá uma olhadinha lá no vídeo anterior, a gente mostrou essa figura aqui. A gente mostrou essa representação do átomo. Essa é uma representação mundialmente conhecida de um átomo. É claro que um átomo ele não é desse jeito e hoje a gente sabe disso, né? A gente não tem também certeza com exatidão como ele é. Por isso que existem os modelos atômicos. A gente tem uma noção de como ele seja. E vou dar uma notícia para vocês. Está um pouco distante disso aqui, não é bem assim, mas essa é uma representação bastante didática. E é a partir dela que eu vou fazer alguns comentários. Na aula passada, eu comentei só sobre as cargas elétricas, os prótons no núcleo, os elétrons, que eles tinham a mesma carga elétrica, só que de um era positivo, era mais E, de outro era menos E, enfim. Hoje eu quero falar sobre a interação, as interações que acontecem dentro de um átomo, para que a gente possa entender algumas coisas daqui a pouco. Olha só, o que acontece? No núcleo do átomo, por exemplo, quando a gente tem prótons e nêutrons, a gente tem esses prótons e nêutrons interagindo de uma maneira que eles se atraem. Eles interagem de uma forma que o resultado disso é uma atração, e uma atração muito intensa. Uma atração que gera uma força que a gente chama na física de força nuclear forte. Eu vou dar uma notícia para vocês. Essa força de atração no núcleo do átomo entre prótons e nêutrons é a força mais intensa da natureza. A mais intensa da natureza. Não existe nenhuma força mais intensa que essa. Só para vocês terem ideia, essa força nuclear forte, ela é cerca de 10 elevado a 40 vezes maior que a força gravitacional. Eu vou repetir. 10 elevado a 40 vezes maior que a força gravitacional. Bem, então é a força mais intensa que a gente tem aí no universo. É a força com que prótons e nêutrons se atraem. Isso é muito importante para dar estabilidade para o núcleo. Os núcleos eles têm estabilidade por conta disso. Aí eu vou fazer até um breve comentário. Núcleos instáveis são núcleos muito grandes. Núcleos onde eu tenho muitos prótons e nêutrons e a gente começa a ter uma dificuldade nessa força. Por quê? Porque essa força ela existe numa distância menor que 10 a menos 15 metros. Numa distância menor que 10 a menos 15 metros, eu começo a ter prótons e nêutrons se atraindo com essa força tão intensa assim como é a força nuclear forte. Beleza, então. Então a gente já sabe que no núcleo acontece esse tipo de interação. Como eu disse para você, hoje eu queria falar de coisas mais específicas e de um conteúdo mais aprofundado. Tudo bem, vamos para aquilo que envolve o núcleo, a periferia do átomo, o que a gente chama de eletrosfera. Na eletrosfera eu tenho os elétrons que também interagem com os prótons do núcleo. Eles são atraídos por esses prótons. Os elétrons, que são cargas negativas, se sentem atraídos pelos prótons que têm carga positiva. E por isso eles estão presos, girando, né? Os elétrons ficam presos girando ao redor do núcleo. Por esse motivo. O que prende eles é essa força de atração que a gente vai chamar de força eletrostática. Então, elétrons são atraídos pelos prótons por essa força, chamada força eletrostática. Eu acho que não é difícil imaginar que mexer com próton, por exemplo, é muito complicado. Eu tirar um próton do núcleo, eu colocar um próton no núcleo, não é uma coisa fácil. É muito mais fácil mexer com os elétrons, é muito mais fácil mexer com eles, porque a força que os prende aos prótons girando ao redor do núcleo
é uma força muito menos intensa que a força nuclear forte. Então aí eu já tenho uma primeira coisa a falar para você. Tudo que acontecer em eletricidade vai acontecer com elétrons. Se um corpo se eletrizar, é porque ele ganhou ou perdeu elétrons. Se um corpo se neutralizar, é porque ele ganhou ou perdeu elétrons. Mas isso eu vou falar agora. Presta atenção, que é a parte mais importante da aula de hoje. Que você tem que sair daqui sabendo isso, tá bom? Olha só, presta atenção. Duas definições importantes. A primeira é a definição de corpo neutro. A palavra neutro no cotidiano dá a ideia de ausência de alguma coisa. Quando a gente diz que uma pessoa é neutra, significa que ela não tem uma opinião, significa que ela não tem um time de futebol, significa que ela não tem uma preferência. Mas aqui na eletricidade, quando a gente fala de neutralidade, a gente está falando de equilíbrio. Equilíbrio, não é ausência. Equilíbrio de quê, George? De cargas elétricas positivas e negativas. Então, portanto, um corpo neutro é aquele que tem número de prótons, número de cargas positivas igual ao número de elétrons, número de cargas negativas. Então, eu tenho um equilíbrio. Todo corpo neutro é um corpo em equilíbrio eletrostático. Número de cargas positivas, ou seja, número de prótons, é igual ao número de cargas negativas, ou seja, número de elétrons. Beleza. Então, a gente pode pensar que um corpo eletrizado vai ser um corpo que não está em equilíbrio. Claro, ele não é neutro, né? Então, a gente tem uma diferença entre carga positiva e negativa. Se eu tiver mais carga negativa nesse corpo, se eu tiver mais carga negativa nesse corpo, eu posso dizer que ele é eletrizado negativamente. E se eu tiver mais carga positiva, eu posso dizer que ele é eletrizado positivamente. E aí a gente pode pensar o seguinte, olha só, então, George, um corpo eletrizado positivamente é aquele que tem mais carga positiva, ou seja, o número de prótons é maior que o número de elétrons. E claro que se o número de prótons é maior que o número de elétrons, eu posso dizer isso de uma outra maneira. Eu posso dizer que o número de elétrons é menor que o número de prótons. Posso. É a mesma coisa, só que dita de duas maneiras diferentes. Quando um corpo é eletrizado negativamente, eu tenho mais elétrons. O número de elétrons é maior que o número de prótons. E claro que se eu posso dizer que o número de elétrons é maior que o de prótons, eu posso dizer que o número de prótons é menor que o número de elétrons. Como eu disse, eu estou falando a mesma coisa, só que de duas maneiras diferentes. Beleza. Agora, George, um corpo eletrizado pode virar neutro? Pode. Pode acontecer de um corpo eletrizado virar um corpo neutro. Mas para isso, lembra do que a gente falou? A facilidade é mexer com quem? Com os elétrons. Então, um corpo eletrizado quando fica neutro foi porque ele ganhou ou perdeu elétrons. Da mesma maneira, um corpo neutro quando fica eletrizado foi porque ele ganhou ou perdeu elétrons. Então, fica essa dica aí, fica esse conceito que ele vai ser muito importante em toda a eletricidade, tá bom? Então a gente vai encerrando mais essa aula sobre fundamentos com vocês e já sabe, gostou da aula? Compartilha, curte, marca um amigo, deixa um comentário aí embaixo, deixa uma pergunta, por que não? A gente vai ter o maior prazer de responder, porque aqui você já sabe, é o Fiz Enem.